Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais da última semana. O Itamaraty confirmou na última sexta-feira a morte de mais uma brasileira em Israel. Carla Stelzer Mendes, de 42 anos, estava desaparecida desde o início dos ataques do Hamas. A morte da terceira vítima brasileira dos atentados praticados pelo Hamas foi confirmada em Brasília. Carla Stelzer Mendes, de 42 anos, também estava na festa de música eletrônica perto da faixa de Gaza e foi assassinada pelo grupo extremista Hamas. O israelense Gabriel Azulay, namorado de Carla, havia sido encontrado morto na quarta-feira em Israel. A brasileira, que nasceu no Rio de Janeiro e tinha cidadania israelense, morava no país com o filho de 19 anos, integrante do exército local. Além de Carla, outros 2 brasileiros que também estavam nesse festival de música eletrônica foram encontrados mortos. A carioca Bruna Valiano, de 24 anos, e o gaúcho Hanani Gleiser, de 24 anos também. Bruna Valiano se mudou para Israel em 2015 e estudava comunicação e antropologia na Universidade de Tel Aviv. Ela também foi instrutora de tiro das Forças de Defesa de Israel entre 2018 e 2020. E a ONU declarou ter identificado claras evidências de que alguns crimes de guerra podem ter sido cometidos em Israel e na faixa de Gaza no conflito entre israelenses e o grupo Hamas. A comissão de inquérito que investiga possíveis infrações cometidas durante o confronto emitiu uma nota oficial à imprensa afirmando que grupos armados de Gaza mataram a tiros centenas de civis desarmados, fizeram homens, mulheres e crianças de reféns e usaram pessoas como escudos humanos, práticas caracterizadas como crimes de guerra. Além disso, a ONU disse estar preocupada com a guerra e com o anúncio de um cerco total a Gaza. Os embargos israelenses deixaram a região de Gaza sem água, alimentos, eletricidade e combustível. Medidas que, para a Organização das Nações Unidas, custará vidas inocentes e constituirá um castigo coletivo. As restrições aplicadas por Israel são proibidas pela ONU desde 1977, quando a organização criou 2 protocolos para incluir também regras que protegessem a população civil em locais de guerra e garantisse a entrada de socorro humanitário. As regras proíbem assassinatos, mutilações, torturas, tratamentos cruéis, humilhantes e degradantes, tomada de reféns e julgamentos parciais, e garantem tratamento humano para todos os indivíduos em poder do inimigo. Como Israel é um dos 168 países que concordaram com o decreto, ele está sujeito ao Tribunal Penal Internacional. A comissão da ONU também pediu para que as forças de segurança israelitas e os grupos armados palestinos respeitem o direito internacional humanitário e o direito internacional dos Direitos Humanos. No comunicado, a Organização das Nações Unidas também ressaltou que o único caminho para a paz será conquistado após abordar as causas profundas do conflito e reconhecendo o direito do povo palestiniano à autodeterminação. Apesar das ressalvas e preocupações da ONU, o conflito parece estar longe de um desfecho pacífico, ainda mais após a declaração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O democrata disse que dará todo o apoio necessário a Israel para se defender do Hamas e confirmou que existem americanos entre os reféns mantidos pelo grupo palestino desde o ataque ao território israelense no sábado. As declarações do chefe de Estado norte-americano aconteceram após a intensificação do conflito, com novos bombardeios de Israel contra a faixa de Gaza. Em resposta, o Hamas realizou ataques às cidades israelenses e disse ainda que disparou foguetes contra Tel Aviv e contra o aeroporto de Ben Gurion.
A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional disse que as consequências do ataque sem precedentes do Hamas a Israel acrescentam uma nova nuvem a um horizonte não muito ensolarado para a economia mundial. Vamos ouvir o que ela disse em entrevista coletiva em Marrakech, no Marrocos. Georgieva avalia que a escalada das tensões no Oriente Médio se soma a graves perturbações que a economia mundial já enfrenta e que estão se tornando a nova norma, fragilizando ainda mais um mundo já debilitado pelo fraco crescimento e pela fragmentação de sua economia. We are very closely monitoring how the situation evolves. Estamos monitorando de perto a forma como a situação evolui e como está afetando especialmente os mercados petrolíferos. É demasiado cedo para dizer. Vimos algumas subidas e descidas nos preços do petróleo. Vimos alguma reação nos mercados. É uma nova nuvem no horizonte não mais ensolarado para a economia mundial. Uma nova nuvem escurecendo esse horizonte, que, claro, não precisa dela. Reze pela paz. And as I said, we will be closely monitoring this. Very clearly, this is a new cloud on not the sunniest horizon for the world economy. New cloud darkening this horizon, of course, not needed. Pray for peace. O FMI manteve sua previsão de crescimento em 3% para este ano, mas reduziu a de 2024 para 2,9%, advertindo que a economia está mancando, não correndo. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky realizou sua primeira visita à OTAN desde o início da guerra contra a Rússia. Ele aproveitou a ocasião para pedir que os países da aliança militar continuem fornecendo armas para o país. A passagem de Zelensky pela sede da entidade em Bruxelas ocorre em meio a temores de que um ataque do grupo islamita palestino Hamas a Israel pudesse distrair as atenções dos Estados Unidos, principal patrocinador ucraniano. Na terça, o presidente da Ucrânia afirmou em uma entrevista à rádio francesa France 2 que temia que o conflito no Oriente Médio desviasse a atenção internacional da guerra com a Rússia. Os ministros da defesa desta organização se reúnem para discutir a entrega de armas a Kiev. Zelensky também pediu que os países membros da OTAN expressem apoio ao povo israelense. Os Estados Unidos garantiram que a decisão de aumentar o apoio militar a Israel depois do ataque surpresa do Hamas no sábado não vai prejudicar as capacidades de fornecer armas para a Ucrânia. Todos os voos para o aeroporto londrino de Luton foram suspensos na última quarta-feira após um incêndio. O fogo causou colapso parcial de um estacionamento no local e teria danificado 1.200 carros. A administração do terminal pediu aos passageiros que não viajem por lá após um incêndio significativo em um estacionamento causar o colapso parcial da estrutura. Chamas de vários metros de altura atingiram um dos últimos andares do estacionamento e os cerca de 1.200 veículos que estavam no local teriam sido danificados. Na rede social X, os serviços de ambulância locais afirmaram que 5 pessoas, sendo 4 bombeiros e um funcionário do aeroporto, foram levadas para um hospital. Um outro ferido foi atendido no local. O Serviço de Bombeiros e Resgate de Bedfordshire relatou ter recebido uma chamada às 8h47 no horário local sobre um incêndio em um carro no 3º andar de um estacionamento do aeroporto. Localizado a cerca de 40 quilômetros a norte do centro de Londres, o aeroporto de Luton é usado por várias companhias aéreas de baixo custo. O terminal recebeu cerca de 13 milhões de passageiros em 2022. E olha só, a educação piorou no Brasil e no mundo nos últimos anos. A pandemia foi um dos principais motivos para a queda no aprendizado e o aumento da evasão escolar. Os dados foram divulgados pelo Unicef e pela Unesco. O número de crianças brasileiras de 7 até 9 anos de idade que não sabem ler ou escrever dobrou entre os anos de 2019 e 2022. No primeiro ano, 20% das crianças de 7 anos de idade eram analfabetas. 4 anos depois, em 2022, após 2 anos de pandemia e acesso restrito à escola, o número dobrou para 40%.
Os dados ruins não são coincidência, pois o Brasil foi o quarto país do mundo a manter as escolas fechadas por mais tempo durante a pandemia de coronavírus. Na pesquisa do Unicef, também foram avaliadas informações sobre o acesso de crianças e adolescentes brasileiros à educação, moradia, água, saneamento, informação e renda. Os dados mostraram que quase 32 milhões de adolescentes e crianças brasileiros estão privados de um ou mais direitos. Quando analisado o ensino superior brasileiro, menos de 25% dos jovens de 18 a 24 anos frequentam alguma universidade. Nessa mesma faixa etária, 75% têm apenas a educação básica e 40% conseguiram concluir o ensino médio. Mas não foi só no Brasil que a educação está defasada, principalmente o ensino de mulheres e crianças do sexo feminino. Atualmente existem pelo menos 122 milhões de meninas que não possuem acesso à educação básica, especialmente na África subsaariana. A proporção de meninas integradas no sistema de educação continua muito inferior que a dos meninos, e é também onde mais da metade das crianças em todo o mundo não frequenta a escola. Os dados foram apontados por um relatório da Unesco. De acordo com a entidade, os governos devem ter esforços dobrados até 2030 para que o mundo possa alcançar um nível de educação regular para todos. E falando sobre saúde, o acidente vascular cerebral, o AVC, deve ser responsável por 9.700.000 mortes no ano de 2050. Os dados são de uma pesquisa publicada na Lancet e chama a atenção para a necessidade de controle de hipertensão, o principal fator de risco para o derrame. A doença deve vitimar principalmente moradores de países de baixa e de média renda. Por isso, é fundamental que o governo dessas nações invistam em vigilância, prevenção, tratamento e reabilitação, já que o AVC e sua reincidência podem ser evitados. Em 2020, essas nações mais pobres, onde o Brasil se encaixa, registraram quase 6 milhões de mortes pela doença, números que devem chegar a quase 9 milhões em 2050. Já os países ricos devem registrar uma pequena redução, mas manter em torno de 900.000 mortes ao ano. A publicação apresenta uma revisão das diretrizes de saúde pública para o AVC. Entre as principais estão estabelecer sistemas de monitoramento de baixo custo, promover campanhas sobre a importância da melhoria do estilo de vida, priorizar casos agudos com capacitação técnica e equipamentos apropriados, adaptar a contextos regionais e estabelecimento de ecossistemas locais, nacionais e regionais. Além disso, também existe a necessidade de controlar a hipertensão, principal fator de risco para o AVC. E para isso é fundamental uma mudança de hábitos, como, por exemplo, não comer doces em excesso e evitar bebidas alcoólicas, além de comer mais frutas, vegetais e verduras. O estudo também chamou a atenção para o fato do AVC ser um causador de depressão e demência, já que o derrame afeta as chamadas zonas estratégicas do cérebro, que são extremamente sensíveis e respondem pelo processamento de informações como memória, atenção e concentração. E olha só, na Groenlândia, a caça às baleias narvais está ameaçada. Isso porque, para conseguir capturar uma baleia da espécie, é necessário silêncio absoluto, o que não tem acontecido graças aos navios que passam pela região, tanto os de carga como os que trazem turistas e cientistas que pesquisam as mudanças climáticas. Esta aldeia remota, no leste da Groenlândia, fica a 500 quilômetros do assentamento humano mais próximo. Localizada na foz do maior sistema de fiordes do planeta, navios cargueiros a visitam apenas uma vez por ano, com suprimentos para seus 300 habitantes. Os moradores vivem profundamente ligados ao mundo natural, dependendo da carne fornecida pelos caçadores inuits para sobreviver aos meses em que quase não há luz do dia. Mas à medida que o aumento das temperaturas enfraquece o gelo e reduz a queda de neve no inverno, a caça torna-se cada vez mais difícil. As geleiras, das quais os moradores dependem para beber água, também estão derretendo lentamente. Making water may be a problem in the future because of lake. Obter água talvez seja um problema no futuro, porque o lago de onde trazemos água para toda a cidade, nos campos, está além da geleira.
mas está derretendo, então talvez em alguns anos desapareça. Pode ser um problema. But it's melting, so maybe in a few years it's gone. A calota polar da Groenlândia contém pouco mais de 8% da água doce do planeta, o que elevaria o nível do mar em 7 metros se derretesse completamente. Cientistas foram até a região para estudar a situação antes que seja tarde demais. Você ouve falar sobre o aquecimento global, mas aqui você vê. Quem mora aqui, os que vêm como a gente, vê as geleiras. A gente consegue ver de uma missão para outra qual o impacto do aquecimento global. Aqui é realmente o laboratório das mudanças climáticas. Os cientistas estão procurando algo muito pequeno, mais especificamente uma alga microscópica. Identificado pela primeira vez em 2019, o organismo já pode ter causado um efeito sem precedentes no gelo. Essas algas coloram o gelo. Estima-se que hoje cerca de 12% do derretimento anual das geleiras se deve à presença dessa alga. É uma quantidade colossal. Os pesquisadores não são os únicos a chegar. Cerca de 60 barcos foram até a região neste verão, com turistas que querem conhecer o modo de vida local. Alguns veem o turismo como uma forma de trazer recursos para a área, mas outros temem que isso possa destruir o que os viajantes vieram ver, uma das últimas comunidades de caça inuit. O que preocupa a comunidade não é apenas o aumento do tráfego marítimo. As temperaturas na região estão subindo até 4 vezes mais rápido do que a média global, representando uma ameaça direta ao modo de vida inuit. E essa edição fica por aqui. Se quiser rever as reportagens, acesse o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau.